Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, quinta-feira, 10 de outubro de 2024, às 6 horas e 52 minutos da manhã, eu vou fazer aqui um estudo bíblico sobre os mortos. E para começar, eu vou te perguntar o seguinte: aonde estão os mortos? Você poderia me dizer agora aonde estão os mortos? Mas antes, eu te peço um favor. Eu não sei em qual lado aqui que eu vou pôr o QR Code, mas esse QR Code, junto com o e-mail, é o Pix que eu estou dando para que você venha ajudar o canal. Esse Pix não tem nada a ver com religião, tem nada a ver com doação para orfanato, hospitais, nada disso. Esse Pix que você for fazer vai ser para me ajudar. Já expliquei isso nos vídeos passados, não vou voltar a repetir, tá certo? Mas eu sempre faço questão de deixar isso bem claro. Essa doação é para mim. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com orfanato, não tem nada a ver com hospital. Tá bom? Se você quiser saber de alguma coisa, me pergunte, eu te respondo, tá? Tá bom? Mas, por favor, ajude o canal. Qualquer centavo vale, tá? E, claro, não se esqueça, faça comentários aqui embaixo e se inscreva no canal, compartilha e dê um like. O estudo que eu vou fazer hoje é sobre os mortos, tá certo? E eu quero muito que você tire essa dúvida, essa calefação, porque os versículos que eu vou te dar aqui são só alguns de vários que tem. Então, o que acontece? Sobre essa continuidade aqui, sobre aonde estão os mortos, se realmente existe espírito vagando, se realmente pessoas que morreram, pai, mãe, avós, sobrinhos, filhos, eles têm condições de voltar para se comunicar, eu não vou entrar nessa base, nessa ênfase, por quê? Por um simples motivo. Quando você começar a melhor se aprofundar sobre o que eu vou falar agora, você sozinho, sozinha, vai entender que aquilo que está te afligindo, que você acredita que é um parente, que você acredita que é um ente muito querido, muito amado ou odiado, se aquilo realmente é ou não é ele. Qualquer coisa que pessoas venham falar para você que você tem que fazer, porque se você não fizer, você não tem direito a isso ou aquilo, essas pessoas estão querendo embutir na sua mente coisas para te escravizar. E tudo que eu falo aqui nos meus canais, se converta, salvando-se, irmão Rame-se, pastor Rame-se, órfãos da verdade, enfim, tudo que eu falo, eu tenho vários canais. Tudo que eu falo aqui, jamais eu vou chegar para você e falar assim, tem que fazer. Não. O máximo que você vai entender eu falar é faça, porque você fazendo, você vai aprender a como resolver o problema. Quando eu falo assim, ó, estude a lei, guarde a lei, pratique a lei, para depois ensinar a lei, eu primeiro estou falando para você que você tem que aprender. Porque se isso não serve para a sua vida, como é que tu vai ensinar? Porque é um direito seu de recusar a lei. É um direito seu. Embora nesse estudo também vamos falar sobre a lei.
Então eu espero que você entenda o que eu estou falando e vamos começar o estudo? Então vamos lá. Hoje, quinta-feira. Eita, tá andando aqui. Quinta-feira, 10 de outubro de 2024, às 5 horas e 28 minutos da manhã. Vamos começar aqui o estudo agora? Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia. Eu vou estar com a Testemunho de Jeová. E vamos estudar sobre o caso. Vamos orar? Amado Pai Celestial, através de Salvador, o qual padeceu, morreu e ressuscitou, pedimos a Ti, Pai, misericórdia e perdão pelos pecados que cometemos. E pedimos que preenche-nos com Teu Espírito Santo, removendo de nós todo espírito maligno e removendo do nosso lar, dos nossos filhos, caso venhamos ter, esposos, esposas, também todo espírito maligno. Nos abençoe, Pai, nos dando vitória nesse dia e que todas as mazelas, todas as doenças e todas as preocupações caiam por terra. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome, tu és lindo e maravilhoso, Pai. Justo e celestial. Obrigado, Pai, que através de Salvador te pedimos isso. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Então vamos lá. Vamos começar lá em Marcos 7,7. Marcos capítulo 7. Vamos lá? E está escrito assim. Tem que aprender a botar aquele negocinho de água aqui, aquela esponjinha. Olha o sofrimento. Marcos 7, versículo 7. E está escrito assim. E em vão que continuam. Ih, rapaz, vou trocar de óculos, tá? Calma aí. Caraca, tô conseguindo enxergar com esse óculos aqui. E em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Em vão continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrina. Em vão continuam a me adorar, porque estão em doutrinas humanas. Percebeu que já mudei aqui a fala? Isto é, por que eu comecei com essa frase, com esse versículo? Porque se você ainda continuar seguindo o que as placas religiosas te mostram, se você continuar seguindo o que você ouve e não o que você lê, se você continuar seguindo o que ditam para você como verdade, mas você não busca a verdade, em vão você ora, em vão você adora, em vão você dá dízimo, em vão você dá oferta, em vão você faz qualquer coisa relacionada ao Criador e ao Salvador. Mas por que eu estou falando isso?
Porque muitos querem fazer você acreditar em uma simbologia trinitariana que expõe um espírito como sendo pessoa. Vamos lá em 1 Timóteo? Vamos lá em 1 Timóteo, por favor. Capítulo 4. Achou? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E está escrito assim: no entanto, a palavra espírito diz claramente que em tempos posteriores alguns se desviarão da fé. Calma aí, só um minutinho. Eita. Vamos lá. É porque eu li Testemunho de Jeová, esqueci que lá tá de uma forma. Mas eu estou nessa aqui agora. Ó. Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí aqui na Testemunho de Jeová está escrito assim. É quase a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. No entanto, a palavra espírita, meu pai amado, inspirada, diz claramente que em tempos posteriores alguns se desviarão da fé, prestando atenção a enganosas declarações inspiradas e a ensinamentos de demônios. Porque nesse aqui está espírito. Está espírito. Na Testemunho de Jeová está inspirada. Tá certo? Aqui fala inspirada. Aqui fala. Aqui é a Bíblia comum, que segue nas religiões evangélicas. Espírito. Por isso que eu mudei. Mas, na verdade, no fim, tudo é a mesma coisa. Aqui fala de demônios, aqui fala de espíritos enganadores. Mas o que eu quero que você entenda sobre isso? Espírito significa vento. Kadosh. Essa é a nomenclatura que é dado originalmente à palavra espírito, vento, kadosh. Então, quando você vem e começa a entender que espírito é algo que você não vê, é algo que você não toca, mas é algo que você sente, eu não posso tocar. Você pode tocar no vento? Pode. Você pode tocar no vento? Não pode. Mas você sente o vento. Então, quando você entende que espírito significa vento, aquilo que não se vê, aquilo que não pode se tocar, aquilo que não pode saber onde está, o que é, mas você sente, que o vento, quando passa por você, você sente. Tem coisas nesse planeta que é tão sobrenatural que, se você parar para analisar, a visão mais perfeita que podemos ter do Criador é o próprio vento. Sabemos que existimos, mas não vemos. Nos toca, mas não temos condições de tocá-lo. Então, quando você escutar alguém falar o Espírito Santo, não entenda que aquilo ali é uma pessoa, é um ser. Porque não é, é algo que não dá para entender, igual o vento. Alguém pode entender o que é o vento? Porque tem coisas que não é para ser doutrinadas, tem coisas que não é para ser explicadas, é para ser vividas, entendidas na sua convivência, no seu fazer.
Eu sinto o vento, mas se eu for tentar te explicar o que é o vento, como é que eu vou te explicar o que é o vento? Porque o vento é algo que só quem sente bater na pele que vai falar. Quando o vento está quente, é bom. Quando o vento está muito frio, é bom. Quando é uma ventania, é bom. Quando é aquele vento fraquinho, é bom. E quando você está com calor e vem aquele vento friozinho, é bom. E quando você está com muito frio e perto de um fogo, bate aquele vento e vem aquele vento quente do fogo, é bom. Porque são experiências que você entende quando é bom, quando é ruim. Mas se você for tentar falar para mim o que é, não vai conseguir. Porque o nome disso é experiência. Coisas que você tem na vida que só serve para você, porque se você tentar explicar, vai criar confusão, ou as pessoas vão rir de você, ou você vai se passar como mentiroso ou mentirosa. Então tem coisas na vida que é só através da experiência. Por isso que eu falo, antes de ensinar a lei, estude a lei. Após estudar a lei, pratique guardando a lei. E quando você conseguir entender para guardar a lei, ensine a lei. Porque tudo isso é uma experiência, mas não é ensinar a lei falando que a pessoa tem que guardar a lei. É ensinar a lei falando, é bom, mas tome cuidado porque vai ter momentos que vai parecer que é ruim. E tome cuidado porque dependendo da forma que você for usar isso aí, vai ficar ruim na tua vida e na vida das outras pessoas. É igual o vento. Quem mora em fazenda, quem mora em campina, quem mora em locais de região que tem mato seco, eles querem ver de tudo na vida, menos um vento brisador em época de fogo. Isso aí é pior do que o capeta, para quem mora em fazenda com pastos. Botou um foguinho, bateu aquele vento brisador, já era. Come a fazenda toda. Mas para nós que estamos na cidade, numa época de calor, não tem coisa melhor do que um vento natural. Na praia, quem vai à praia, e dependendo do vento estar na praia, voa chapéu, voa toalha. Mas dependendo do calor, um vento é válido. Porque eu estou te explicando sobre a questão do vento, porque o vento é a coisa mais natural que você pode ver que é sobrenatural. É uma das coisas, uma não, é a coisa mais natural que você pode entender que é sobrenatural. Depois do vento vem a inteligência eletrônica. E se você prestar atenção, é algo sobrenatural. Eles pegam prata, ouro, plástico, que vem da árvore, né? Todo plástico vem da árvore. É uma resina que vem da árvore. Eu acho que é da árvore, porque se sai resina para fazer borracha, eu acho que deve ser a mesma coisa que o plástico. Eu nunca também parei para estudar de onde que vem o plástico, não. Porque também vem de petróleo. Tem plástico que vem de petróleo. Tem isso também. Então, o que acontece? Eles pegam uma coisa inanimada e transformam em uma coisa que tem vida. E essa coisa inanimada já está falando, já está movendo braços e pernas, e basicamente todo ser humano já está sendo comandado por uma coisa inanimada. Que veio do ouro, da prata, do petróleo, da seringueira. É uma outra coisa sobrenatural que há pelo menos há 5 anos eu estou querendo entender. Como é que pode uma coisa que foi tirada da terra, moldado a fogo, aos poucos está criando vida, e dessa vida já está comandando o ser humano. Mas voltando aqui para o estudo, você está entendendo o que é o espírito?
Então, quando alguém falar para você que o espírito é uma pessoa, não creia, por favor. Mas se quiser crer, é um direito seu, tá certo? Mas para você entender melhor sobre isso, sobre a questão do espírito, vamos lá em Gênesis capítulo 2. Aí eu te faço uma pergunta. Gênesis capítulo 2, por favor, gente. Primeiro livro da Bíblia. Aí eu te faço uma pergunta. Você sabe me dizer como que o homem foi feito? Então, e está escrito assim. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E está escrito assim. E o Criador formou o homem do pó. Igualzinho que está acontecendo com o robô, né? O Criador criou o homem do pó. E o ser humano está criando o robô da onde? Do minério, do pó. É algo preocupante, gente. O Criador me criou, te criou do pó. Qual foi o minério que ele fez? Segundo aqui, foi do minério mais sem valor que existe no mundo, que é a lama. O homem foi feito da lama. É o que menos tem valor. Lama, barro. É lama. Tem Bíblia que fala que é barro, mas não, mentira, não é barro, é lama. Porque que fala que o barro, quando se mistura com água, se torna lama. Então ele formou o homem né, da lama. Então, assim, o que acontece? As pessoas acham que lama é algo podre, fedido. Não, lama é o que você mistura. Você pega a areola, aquela terra preta, a terra preta, joga água ali e faz o quê? Uma lama. Tu pega o barro, joga água, faz o quê? Uma lama. Lama significa a terra misturada com água. Não é nada podre, não é nada. Você tem que entender isso, tá certo? Então, o Criador nos tirou da lama e nos fez o que somos. E o homem está fazendo o quê com o robô? Da onde que o robô vem? Do minério, do petróleo, da seringueira, do ouro, da prata, do bronze. Estamos, em todos os sentidos, copiando. Em todos os sentidos, estamos copiando o Criador. Mas vamos lá. Capítulo 2, versículo 7. E o Criador formou o homem do pó, do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Você está entendendo que o espírito nada mais é do que o vento? Soprou, soprou, soprou na narina. E ali deu fôlego de vida. Fôlego de vida. Vento, espírito. Todas as vezes agora que você entender o que é vento, o que é kadosh, você vai entender que não pode ser uma pessoa, não pode ser um ser. O vento nada mais é do que aquilo inanimado. Algo que não se vê, não se toca, mas se sente. Tá bom? Vamos em Jó? Jó é o livro anterior a Salmos, tá? Vamos lá. Eu prometi que não ia mais fazer isso, porque eu tenho mania de falar, vamos no livro tal, aí eu ficava ali contando. É livro A, B, C, D, até chegar ao F. Não vou fazer isso mais não, tá? Mas eu já falei, então. Jó é o livro anterior a Salmos. É só tu ir lá em Salmos e voltar que tu vai encontrar Jó. Jó capítulo 33. Eu sei que eu ainda não toquei no assunto
sobre mortos, mas antes de eu chegar no assunto sobre mortos, eu tenho que falar de vida. Eu tenho que falar daquilo que acontece entre eu e você. Jó, 33:4. E vamos lá. E está escrito assim: Testemunho de Jeová, tá, gente? Estou lendo a Testemunho de Jeová, tá? Foi o Espírito do Criador que me fez. Foi o Espírito do Criador que me fez. Você compreendeu o que eu estou te falando? Deixa eu ler aqui a Bíblia das igrejas tradicionais. Olha, eu vou falar para você, tá? Essa Bíblia aqui, da Universal, em termos de tradução, é muito boa. É muito boa. Ai, J33. Vamos lá. Tá a mesma coisa aqui. E o Espírito do Criador me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. O Espírito me fez. É algo que não consegue se ver, não consegue se tocar, mas sente. Aí, após o seu entendimento, após aquilo que você quer entender sobre essa questão de como foi feito o homem, quem fez o homem, o porquê que nos fez. Primeiro, o homem ele foi feito segundo a vontade do Criador para que houvesse alguém para conduzir a verdade. Porque se você não sabe, a única certeza que o ser humano tem é que ele foi feito para conduzir a verdade. A nossa luta é contra a mentira. Ah, a nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Não, a nossa luta é contra a mentira. Todas as pessoas nesse planeta que vivem segundo a mentira, se não estão dentro de uma cadeia presa, estão sem poder dormir. Porque sabe que a qualquer momento alguém vai ceifar a vida ou vão ser presas. O ser humano, ele foi feito, ele foi construído em todo o universo para demonstrar a todos os seres celestiais qual é a diferença entre viver na mentira e viver na verdade. O mentiroso, ele tem um comportamento o qual toda a sociedade rejeita. Até o outro mentiroso rejeita o mentiroso. Olha a diferença de quem vive na mentira para quem vive na verdade. Agora, a pessoa que quer viver na verdade, por mais que a sociedade olhe para ela e não a valorize, mas ninguém a rejeita. Não ser valorizado é uma coisa, ser rejeitado é outra. O mentiroso, no meio que ele vive, ele pode até ser valorizado. Mas quando descobrem que é um mentiroso, que é uma mentirosa, são esquecidos, são odiados, são rejeitados. Existe essa diferença. Então, o ser humano ele foi construído para isso. A nossa luta é a verdade contra a mentira. Porque, por incrível que pareça, o mentiroso ele não se preocupa em combater a verdade. O mentiroso ele se preocupa com ele mesmo. Mas a verdade, ela tem que combater a mentira. Porque aonde há verdade não pode entrar mentira. Porque a mentira tanto faz se ela está ali ou não. Mas muitas vezes, para ela conseguir o que quer, ela tem que destruir a verdade. Então, quem combate a mentira é a verdade, porque a mentira não está nem aí. Por isso que hoje tem tantas religiões com tantas placas religiosas mentindo, enganando, impondo a você que você tem que fazer isso e aquilo, porque se você não fizer, você está perdido, perdida, está fora da salvação.
Por isso que a mentira fala para você que você é um pecador, que você é uma pecadora, que não tem jeito, que não tem jeito. Se você não viver dessa regra, dessa maneira, você está fora. Aí vem pessoas que eles agora chamam de desigrejados e falam assim, não, não é bem assim não, calma aí. Isso aí é tendência humana. É o que está lá em Marcos capítulo 7, versículo 7. É tendência humana. É o ser humano escravizando outro ser humano através da consciência. Então eu espero que você compreenda, porque eu estou tentando aqui falar com vocês para que a gente haja bem, tá certo? Vamos lá no livro de Eclesiastes? Vamos lá. O livro de Eclesiastes é depois do livro de Provérbios, tá? Desculpa, não vou falar mais isso. De Eclesiastes é depois de Provérbios, tá? Capítulo 12. E está sendo falado assim em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte ao Criador, que o deu. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte ao Criador, como o deu. Isso é, se o pó volta ao pó, então isso é um sinal que aquele parente seu, sua mãe, seu pai, seu filho, seu neto, não são eles que estão aparecendo para você. Porque pensa bem, versículo 7. Eu vou ler aqui agora na Testemunha de Jeová. Versículo 7. E está escrito assim: então o pó volta à terra, de onde veio o espírito, volta ao verdadeiro Criador, que é o nosso Pai Celestial. Então, se eu morrer, isso tudo aqui, as minhocas comem, volta à terra. O máximo que fica é o osso. E isso aqui, que é a cachola onde fica o espírito, volta ao Criador. Volta ao Criador. Aqui, o raio da lâmpada não está aparecendo aqui, mas volta ao Criador. Então, se não fica nada meu aqui, se não fica nada meu aqui, isso é, o que é meu, que é a minha vida, o corpo vira pó e o espírito volta ao Pai. Então, se isso é o que está aqui, e é isso que eu tenho que crer, como é que eu posso falar para você que essa entidade que aparece para você é seu filho, é sua mãe, é sua irmã, é seu irmão, é seu neto? Isso é um demônio que está te enganando, que está fazendo você desviar da verdade. Mas não acredite em nada do que eu falo, não. Estude sobre o assunto. Então vamos lá em Salmos 146. Salmos 146, vamos lá. E tá assim, Salmos. E tá assim, vamos lá? 146, versículo 4. Seu espírito sai. Eu botei um segundo óculos aqui para ver se consigo ler de longe. Vamos lá. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Neste mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Neste mesmo dia, os seus pensamentos acabam.
Então, se você não está conseguindo ainda entender que... Gente, só um minuto que eu vou ali rapidinho no quarto pegar um negócio. Calma aí, vou apertar a pausa aqui, calma aí. Bebi água, caiu água aqui. Olha só, hein? Repare não, por favor. Vou animar só aqui. Então, o que precisamos entender aqui é isso, é que você não pode ser enganado, enganada por questões religiosas, humanas, que o espiritismo, que as religiões católicas, protestantes católicas, porque o que mais se vê hoje dentro das igrejas evangélicas, hoje, 10 de outubro de 2024, é espiritismo. É as pessoas cegamente crendo em deuses estranhos. E vou ler de novo. Olha o que está aqui em 146, versículo 4. Eu vou ler de novo. Salmo 146, versículo 4. Seu espírito sai, isso é, o meu espírito, para quem entende que é aqui na mente, se você não quiser entender na mente, entenda onde você quiser. Aonde que estiver o seu espírito, não tem problema. Desde que você entenda que o espírito sai, volta para o Pai. E isso aqui volta para o pó. Aí tá assim, ó. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. E eles voltam ao solo. E eles voltam ao solo. O eles aí você vai entender se você ler o versículo 3, tá? Aí o que acontece? Para você entender se o que o morto sabe ou não sabe, se ele pode adivinhar alguma coisa na sua vida, se ele pode falar ou fazer alguma coisa do seu futuro, vamos ler o que está escrito em Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 9. Se você não quer na Bíblia, não adianta você estudar nada. Porque a Bíblia é para quem quer crer. Se você prefere crer no seu pastor, como eu já escutei muita gente falar que o meu pastor falou, que o meu pastor disse. Se você quer acreditar no seu pastor, vá ser feliz com o seu pastor, filho. Vai ser feliz com o seu pastor, filho. Eu estou te mostrando o que está escrito na Bíblia. Eu não estou te mostrando um versículo. Até agora eu já te mostrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já te mostrei 7 versículos refutando o dom da Trindade. Falando que um espírito pode ser alguma coisa. E refutando mais ainda a questão se morto pode voltar para falar com alguém. Para adivinhar o futuro, para falar do passado, falar como que você está agora. Quem faz isso contigo é demônios, sendo este ser que aparece para você sendo um parente ou não. Tá certo? Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 9 fala assim no versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 4. 9, 4. Vamos lá? Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Tá certo? Vou repetir de novo. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Mas, vamos lá no versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles mais salário. E já não haverá lembranças dos mesmos.
Fala para mim. Fala para mim. Como é que você pode ainda acreditar que o teu filho, a tua filha, tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, teu irmão, tua irmã, teu marido, a tua esposa, eles podem estar voltando para te perturbar. Eles estão aí agora querendo falar contigo para não deixar você dormir, para fazer você usar droga, para fazer você de uma cartomante, de uma adivinhadora. Não são eles, são os demônios, são seres caídos que foram banidos da verdade e que vivem na mentira querendo te enganar, me enganar, enganar os seres humanos no geral. Vamos voltar, por favor, para o Salmo 146, versículo 4, e de novo ler. E eu volto a falar, não acredite em nada do que eu fale, estude sobre o assunto, porque o que eu quero que você entenda não é segundo o que eu acho, não é segundo o que eu creio, é segundo o que está escrito, e é isso que é importante. É o que está escrito, porque se você é preso pela polícia, você vai ser julgado segundo o que você fez. Isto é, segundo o que está escrito. Se você vai no médico e o médico acha uma doença em você, ele vai te falar sobre a doença, sobre o que está escrito, porque o que está escrito foi o que foi investigado, é o que se sabe, é o que se pode falar sobre cura. Então, se está escrito na Bíblia que não é tua mãe, não é teu pai, não é teu filho, não é tua esposa, não é teu esposo, não é teu vizinho, não é nenhum artista. Não importa que artista que morreu e de quem você é fã, de quem você é ídolo. Qual é o ídolo que você adora no meio artístico? A Bíblia fala que não é. Isso aqui são demônios, são anjos caídos que se dispuseram a perder a verdade, que não vivem segundo a verdade. E mesmo assim, se você mesmo assim quiser aceitar que eles são a verdade, é um direito seu. É um direito seu. Mas eu volto a falar, você está tanto na mentira quanto eles. Está sendo enganada e ajudando a enganar outras pessoas. E você sabe que sua vida não é boa. Você sabe que sua vida está num lamaçal danado. Vou voltar ali de novo. Salmo 146, versículo 4. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Os pensamentos morrem, deixam de existir. Por isso que o nome está ali, perecer, perece. Aí você fala assim, tá, mas depois que morre acabou tudo? Não. Vamos agora lá no Evangelho de João. Vamos lá no Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos lá. Está escrito assim, 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Para os que fizeram bem, vida. Para quem fez mal, morte. O demônio a quem você serve, ele não pode te prometer isso, que você vai ter vida eterna. O que ele pode te prometer é que enquanto ele quiser, tu vai ter esse carro, essa casa. Porque no momento que ele não quiser mais, além de ele tirar isso tudo de você, ainda mata você. E você sabe que ele faz isso. Só que o seu lado espiritual está tão ruim que você não consegue enxergar e ter força para sair disso. Mas se hoje você quiser, fale agora. Deus meu, ou meu Pai Celestial, tire-me disso, abençoe-me, preenche-me com teu Espírito Santo, tire-me da mão de Satanás e dos teus anjos, abençoe meu lar, abençoe minha vida, não deixando jamais Satanás vir a me tocar de novo e a me convencer das tuas mentiras. Pai, através de Salvador, se você quiser falar o nome de Jesus, é um direito seu, abençoa-me, me dando o teu Espírito e tirando todo e qualquer pecado da minha vida que eu tenha cometido contra ti e ao meu próximo. Obrigado, Pai. Se você não entendeu o que eu falei, volte o vídeo aí um minutinho e ore junto comigo, porque eu sei que você agora não tem nem força para orar, mas ore, peça para que ele te resgate da mão de Satanás, para que ele te resgate da mão desses demônios que te aprisionam. Peça agora que ele te liberte das drogas, dos remédios tarja preta. Peça. Peça que você vai conseguir. Peça. A luta é grande, mas a vitória é certa. Muitos morrem na luta, mas morrem em prol da verdade. Os que não ficam pelo meio do caminho são vencedores. E o vencer não é chegar vivo. O vencer é você chegar ao seu último dia de vida na verdade, buscando a verdade, se libertando da mentira e não sendo corrupto, nem se deixando se corromper. Esse é o vitorioso. Vitorioso não é quem consegue carro, casa, marido ou esposa bonita, não. Vitorioso é aquele que até seu último dia de vida, na guerra, conseguiu chegar lá sem se corromper, sem mentir, sem servir a Satanás. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. E está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Que coisa, gente. Que coisa, hein? Se as coisas fossem tão simples como a religião fala, teria tanto versículo assim? Hã? E na Testemunha de Jeová está sendo falado assim, ó. Não, João 5, né? Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Tudo que eu fiz de ruim e continuo fazendo de ruim vai ser mostrado por que eu estou sendo condenado. Aqueles que praticam a mentira, praticam a falsidade, praticam coisas erradas, até o último momento passarão vergonha.
1 Tessalonicenses, vamos lá? 1 Tessalonicenses. O livro de Tessalonicenses vem antes de Timóteo, tá certo? E vem depois de Colossenses. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E fala assim: porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta do Criador, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Com voz de arcanjo. E tem pessoas que falam que ele é o próprio Deus, meu Pai amado, que é o próprio Criador, né? Como que a religião, ela mente? Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrará o Criador, não é Criador, desculpa, o Salvador nos ares. E assim estaremos sempre com o Salvador. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Esse versículo aqui não tem nada a ver com arrebatamento secreto, tá, gente? Isso aqui está falando dos 144 mil, tá? Tanto é que aqui, segundo o que os historiadores falam que foi Paulo que escreveu, mas eu tenho certeza que não foi Paulo nenhum, porque Paulo, para mim, nem existiu, tá? Paulo é uma invenção da Igreja Católica para desmerecer os judeus e chamar vocês para a verdade europeia, que é a verdade de acreditar em deuses falsos. Mas, enfim, aqui ele fala sobre os 144 mil. Porque os únicos que há de ver vivos, a volta do Salvador, são os 144 mil. O restante que não forem 144 mil e estiverem buscando a verdade, estarão mortos. E alguns remanescentes, que eu acredito que não serão seres humanos, e sim pode ser robôs ou até demônios mesmo, personificados, também há de ver. Mas ali eles não serão mais pessoas humanas, tá? Enfim, isso é outro estudo. Então, o que acontece? Em 1 Tessalonicenses fala bem claro que todos há de ressuscitar em Cristo. Quem não pertence a Cristo não ressuscita. Então, se alguém chegar para você e perguntar assim, os mortos ressuscitarão? Você pode falar, sim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, fala que somente os que estiverem em Cristo ressuscitarão. O restante, esquecimento eterno, porque irão passar pelo julgamento da vergonha e depois o esquecimento eterno. Tem também lá em Apocalipse 5. Tem também em Apocalipse 5. Vamos lá em Apocalipse 5. Eu não estou fugindo do tema não, tá, gente? Eu só tenho que falar algumas coisas aqui, porque você tem que entender que uma vez morto, morto está. Morto não volta para falar com vivo. Tá certo? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20 já é pós-apocalipse, tá, gente? Capítulo 20 já é tudo já acabado e já tudo se programando para uma reconstrução do planeta Terra de novo, tá? Que o planeta Terra, ele não vai deixar de existir, não. Ele vai ser reconstruído. Tá certo? Então, esse negócio que vai encher, que vai fazer acontecer, isso é tudo história. Apocalipse
versículo 3, não, versículo, oh meu pai amado, Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. E está escrito assim: os outros mortos não voltarão à vida até os 1000 anos terem terminado. Essa é a primeira ressurreição. Por quê? Porque primeiro que vai ressuscitar são os de Cristo. Depois desses 1000 anos, desse milênio, não sei por que vai existir esse milênio, que eu já estudei e reestudei e não entendi o porquê do milênio ter que existir, se a questão vai passar a ser atemporal, isso é, o tempo vai deixar de existir, que é uma vez salvo, né? Uma vez salvo, lá, ressuscitou, está salvo, acabou. Não vai mais existir tempo. Só se existe agora um outro mistério depois de Apocalipse, também não sei. Mas vamos lá. Depois que isso acontecer, vai se passar 1000 anos. Por que dos 1000 anos eu não sei. O que vai haver nesses 1000 anos, a Bíblia não fala. Para depois vir os que estão em pecado para passar a vergonha eterna e ser esquecidos. Tá? Mas não vai haver retorno espiritual de pessoas mortas para falar contigo ou comigo. Vamos lá em Daniel 12? Daniel. Daniel é depois de Ezequiel, gente. Vamos lá. Antes de Oséias e depois de Ezequiel. Vamos lá. Daniel 12, versículo 12. 12. Cara, eu ainda fui lá no quarto mexer aqui na mão para ver se melhora, mas não melhorou não. Isso aqui é a esponja de esfregar no meu sapato preto, mas eu vou ter que comprar uma esponjinha dessa para começar a molhar o dedo. Não sei o que acontece com ela. E está sendo assim, ó. Daniel, capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado o que esperam e chega até 1335 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Isso aqui é uma profecia que está falando sobre o fim do mundo e a ressurreição dos mortos. Eu botei aqui, mas eu não vou falar não, porque senão vai misturar muitas coisas. Se alguém chegar para você e falar assim, a alma morre, perguntar, né? A alma morre, aí você vai lá em Ezequiel 18. Porque você tem que diferenciar o que é alma e o que é espírito. O espírito fala assim, ó, a alma, corpo, isso aqui morre. Espírito, consciência, isso não morre. Isso só deixa de existir. Fica guardado numa memória RAM, para ter um entendimento melhor, tá certo? Mas fica ali, ó, guardado, porque no dia do julgamento, isso tudo aqui vai ser averiguado e julgado para que você seja condenado ou não. Tá certo? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. E está escrito assim: eis que todas as almas, corpo, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Vamos em Romanos capítulo 6?
Alguém pode tentar te... Romanos é depois de Atos, tá, gente? Então, alguém pode tentar te enganar. Então, esse parente seu que está aparecendo para você aí não tem pecado, por isso que ele aparece. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. E está sendo falado assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna, pelo Salvador. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito é a vida. E a vida está em aonde? Em Cristo, o Salvador. Vamos lá em 1 João? 1 João, deixa eu ver aqui para testemunho de Jeová. 1 João, vamos lá. Vem assim, Apocalipse, Judas, e depois de Judas, João, tá? 1 João, capítulo 3. O que está escrito em 1 João 3 na testemunha de Jeová? Vamos lá. Sabe por que eu leio a Bíblia Testemunha de Jeová? Porque eu morro de rir quando eu vejo as pessoas falando assim: a Bíblia Testemunha de Jeová não presta. Aí eu olho para as pessoas e falo assim: mas por que a sua presta? Porque qual é a Bíblia que sua igreja segue? A atualizada, a corrigida, a atual, a nova, a de novos tempos, enfim, a internacional, e assim vai. Hoje existem mais ou menos umas. Só oficialmente no meio evangélico deve existir de 8 a 12 traduções. A única que nunca mudou foi essa aqui, desde quando foi feita. Até onde eu sei, se você pegar uma Bíblia do Testemunho de Jeová de 50 anos atrás, vai estar escrito igualzinho. Claro, existe algum comportamento verbiais que já caiu em desuso, não porque não é falado, mas sim porque linguiça. Tinha as trenas. A lei do Brasil tirou as trenas. Estou falando assim, caiu em desuso porque realmente não é mais para ser usada ou simplesmente perdeu a função. Mas, até onde eu sei, desde quando foi feita, é a mesma língua. Essa aqui, eu não sei nem se tem anterior para eu poder fazer uma comparação. Então é uma bobeira você achar que Bíblia A, Bíblia B presta, não presta. Quanto tempo que eu fiquei em igreja evangélica lendo Bíblia de igreja católica? E sabe qual é o problema? Que muito que se lê ali dentro não serve para nada, porque as pessoas que estão escutando a pessoa ler, não lê. E se lê, não entende o que está escrito. É igual esse vídeo aqui, eu estou fazendo. É bem capaz de 99% das pessoas que conseguiram chegar a 1 hora e 3 minutos de vídeo ainda não compreender nada do que eu estou falando. Não é porque você é burro, não. É porque no Brasil não existe realmente professores qualificados a ensinar. Eu sozinho tive que bater cabeça para aprender alguma coisa, porque na escola não se aprende nada, não. Então vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao 6. E está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei. E o pecado é aquilo que é contra a lei. Vocês sabem também que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica pecado. Ninguém que pratica pecado ouviu, nem chegou a conhecê-lo.
Você entendeu por que lá no começo do vídeo eu falei que também iríamos falar um pouco sobre a lei? Porque como que você quer entender o que é pecado se você não entende o que é a lei? Como é que você pode chegar e falar que você não peca se você não entende o que é a lei? Por que que você ainda insiste em falar sobre a graça? A graça é uma falácia, a graça é uma mentira redigida pela religião. A única forma que Satanás tem de te enganar é fazer você odiar a lei. Porque quem não pratica a lei, pratica a mentira, pratica a falsidade. Porque lei significa justiça. O justo não mente. O justo não pega para si bens para adquirir em cima de uma mentira, de uma falsidade. O justo ele sabe dividir. Eu não vou ler, não vou nem lá. Se você quer saber mais sobre a lei, vai lá, Êxodo, capítulo 20, versículo 13 ao 17, tá? Tem também Deuteronômio, capítulo 6, tá bom? Tiago, capítulo 2. Vamos lá em Tiago, capítulo 2. Tiago é um livro antes do livro de Pedro. Tiago, capítulo 2. E fala assim, vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois, se alguém obedece a toda a lei, mas dá um passo em falso, num só ponto, torna-se infrator da lei inteira. Pois aquele que disse, não cometa adultério, diz também, não assassine. Portanto, se você não comete adultério, mas assassina, torna-se transgressor da lei. Torna-se transgressor da lei. Por isso que eu acabei de falar sobre o justo. Porque o justo ele nunca vai olhar para o próprio umbigo falando alguma coisa. O justo ele sempre vai saber dividir. O justo ele sempre vai fazer não só um ganho próprio, querendo cada vez mais, mas ele vai saber explicar como não perder e caso venha perder, como conquistar sem tomar nada de ninguém. Porque é assim que o justo age. Vamos lá em Mateus 5,17, que também fala sobre a lei. Mateus 5,17 fala sobre a lei. Vamos lá? Você já percebeu como que eu mostro, de vários ângulos, com vários versículos, o assunto? Já percebeu isso? E é isso que Satanás não aceita. Por isso que você está tendo essa luta de toda aí, para você continuar nesse vídeo. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. E fala assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Por que eu estou lendo para vocês sobre essa questão da lei? Porque é o único jeito que você tem que saber. E não tem salvação se você não praticar a lei. Que você jamais vai conseguir sair da mentira se você não entender a lei e praticar a lei. Vamos voltar lá no livro de Daniel. Vamos voltar lá no livro de Daniel, por favor. Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. E está falando assim: e muito dos que dormem no pó da terra acordarão, um para a vida e outro para a desonra, para o desprezo eterno.
ainda há tempo de você se arrepender dos males que você faz. Vou repetir. Ainda dá tempo de você se arrepender dos males do que você faz, parar de fazer coisas erradas, fumar, cheirar, beber, se prostituir, roubar, mentir, enganar, ser um mau trabalhador, ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa que só pensa em si, falar mal, criticar, fofocar. Ainda dá tempo. E tantas outras coisas. Não vou ficar aqui soletrando. E tantas outras coisas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você enxergar que seu cérebro está doente. E isso tudo que você faz e fala é mal, é nocivo. Ainda dá tempo para que você venha ter honra. Para que você venha ser honrado, honrada. Você está vivo, você está viva. Porque depois que morre, não tem mais solução. E para terminar, Evangelho de João 17. Vamos lá? Eu estou lendo o Testemunho de Jeová, tá? Evangelho de João, vamos lá. 17. Versículo 3. E está escrito assim. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E está escrito assim. Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, ó meu Pai Celestial, o único Deus ou Criador. Porque o Criador é a forma mais correta que tem de você chamar o nosso Pai Celestial. Tá? Então vou ler de novo. Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, ó Criador, e aquele que tu enviaste, o Salvador. Só pode reconhecer que o Pai Celestial é o Pai Celestial aquele que realmente serve ao Salvador. E para terminar, eu te pergunto uma coisa simples. Aonde estão os mortos? Tu pode me falar? Aonde estão os mortos? Vamos lá em Eclesiastes. Vamos lá? Deu um apagão aqui na minha cabeça aqui. Eclesiastes é depois de Provérbios, mas deu um apagão na minha cabeça. Eu no livro de Salmos, era só passar Provérbios e depois Eclesiastes. Deu um apagão. Fiquei aqui procurando onde estava Eclesiastes. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 9, para terminar. Então, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. E está assim. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eu acredito que eu comecei o texto com Eclesiastes e terminei o texto com Eclesiastes, embora o primeiro que eu falei foi Marcos, capítulo 7. Gente, eu não estou aqui falando para você acreditar em mim. Eu estou pedindo para você estudar. Estude sobre o assunto. Não deixe que esses homens e mulheres que se dizem apóstolos, bispos, pastores, ou qualquer outra porcaria dentro da religião, te engane. Você tem a Bíblia na mão. Qual seria o motivo de você ter que seguir homens e mulheres tendo a Bíblia na mão? Uma coisa é você parar na frente de uma tela, ou até mesmo ir numa igreja, para você ver um estudo bíblico, para você fazer uma oração. Isso é válido. Mas você simplesmente acreditar fielmente que aquele homem, aquela mulher
é o portador, é a portadora da luz. Faz isso não. Todos nós somos falhos. Se eu não beber água, eu vou morrer igual a você. Se eu não comer, eu vou sofrer e morrer igual a você. E o que vai acontecer? Dependendo da minha forma de pensar e de agir, eu vou matar para comer, eu vou matar para beber, vou roubar. E é isso que você tem que entender. Porque a partir do momento que você entende que aquele homem, aquela mulher que está ali na frente, são pessoas comuns, e que enquanto elas estiverem falando o nome de uma placa religiosa, elas têm salário, e o salário é o que move o coração delas para o lado esquerdo ou direito, você vai começar a entender que a melhor coisa que você pode fazer é isso. É seguir o que está na Bíblia. Estude sobre o assunto. Creia. Tá bom? O meu nome é Oliveira e eu te falo, busque o Espírito Santo em jejum e oração, não porque ele é um Deus, mas sim porque ele é uma parte essencial que vem da parte do Criador para nos fazer enxergar a verdade e cada vez mais sair da mentira. É isso aí, gente. Sejam abençoados.